Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o CEL da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do Céu, Espírito da Verdade, Alziro Zarur responde. A lição de hoje é: o Reino de Deus para todos. Publicada no jornal Gazeta de Notícias, no dia 5 de novembro de 1970. Por que os parentes de Jesus não entenderam sua missão? Que pensavam eles do reino de Deus? Poderia o Espírito da Verdade revelar quem eram, afinal, esses parentes? O reino de Deus vem para todo aquele que, finalmente, encontra a verdade que liberta e leva diretamente ao fim. Para os judeus, endurecidos, transgressores da lei de Moisés, que por eles fora mais deformada que a lei de Deus, e foi pelos seus representantes, aquele reino viera a fim de que os que preparavam para si mesmos longa e dolorosa expiação, achassem aberta a porta da esperança e o caminho mais curto de chegarem à salvação. O reino de Deus veio ainda para os que, em vez de seguirem simplesmente a lei de Jesus, sintetizada no seu novo mandamento, a amoldaram, arrastados pelo egoísmo e pelo orgulho, às suas conveniências, fazendo de uma lei tão pura, para uns, os que se servem da religião, como de um meio, os que só a praticam exteriormente e a afeiçoam às suas necessidades, elástica vestimenta, dentro da qual possam executar os movimentos mais desregrados. E para outros, uma geena a lhes tolher os movimentos numa constrição cruciante. Estes últimos, a nosso ver, são os que tomam a sério a religião, mas que, dotados de pouca inteligência, se submetem ao jugo que lhes é imposto em nome do próprio Cristo. Também para vós veio o reino de Deus, porquanto, depois de termos nós, os apóstolos e discípulos do Redentor, trabalhado no caminho que ele abriu, hoje, com a nova revelação e ajudados pelos nossos irmãos, os outros Espíritos do Senhor, o limpamos dos juncos, dos espinhos, das pedras agudas e, ao mesmo tempo, vos estendendo as mãos para vos ajudarmos a avançar nele sempre, tirando a venda aos que ainda têm a vista fraca e fazendo brilhar a luz para os que já a podem suportar.
Esperai mais um pouco, porque o reino de Deus se aproxima cada vez mais, com o fulgor dos esplendores celestes. Procurai ter, portanto, a vista bastante forte, a fim de que a sua luz não vos ofusque. Até lá, enfrentai todas as injúrias e difamações dos filhos da treva. Vede que em várias ocasiões, em diferentes lugares e em circunstâncias diversas, os escribas e os fariseus acusaram Jesus de ser agente de Belzebu, de Satanás, do príncipe dos demônios. Entendei, o que Marcos refere no capítulo em estudo não ocorreu na mesma ocasião em que se passou o que consta da narração de Mateus. O que Marcos relata se deu quando Jesus acabou de escolher os 12 apóstolos e lhes conferiu o poder de curar as enfermidades e expulsar os maus espíritos, então chamados demônios. Ao saberem disso, diz o Evangelho, os parentes de Jesus vieram para se apoderarem dele, dizendo que perdera o juízo. Sabeis que durante a sua missão terrena, Jesus tinha de passar, e para a sua família, como para os homens em geral, passava por ser um homem igual aos outros. A revelação feita a José e Maria tinha de permanecer e permaneceu secreta até ao termo daquela missão. Nessa época, por efeito da mesma revelação, os homens fizeram de Jesus um Deus, pois entraram a considerá-lo como parte e fração do próprio Deus. Os hebreus, pelo consórcio dos membros de uma tribo com os de outras, eram parentes quase todos, ou se intitulavam parentes uns dos outros. Em tais condições, Jesus, no entender dos homens, estava cercado de primos mais ou menos próximos, chamados irmãos no Evangelho. Esses parentes, segundo os quais Jesus saíra do mesmo tronco que eles, achando-se nas mesmas contingências humanas em que eles se encontravam, não podiam admitir que ele se elevasse tão alto que instituísse apóstolos e lhes desse tais poderes. Eis porque resolveram apoderar-se dele, dizendo que perdera o juízo, isto é, fora atacado de loucura. Jesus personificava a doutrina do novo mandamento, e como sucede com todas as grandes e generosas ideias, ela foi mal compreendida. Daí veio a oposição que se lhe deparou sobretudo entre os que, segundo os homens, desconhecedores da sua origem extra-humana, eram membros da sua família. Não disse ele que ninguém é profeta em sua terra e dentro de sua própria casa? Não vedes ainda hoje, entre as famílias, muitos de seus membros apedrejarem os que não seguem a sua rotina? O homem nega tudo o que não compreende e nega tudo o que o embaraça ou assusta. Vós que, aceitando a doutrina do novo mandamento, saís da rotina, pregando a unificação de todos os cristãos, que são todos os homens, sois, como o foi o Mestre, pelos seus parentes e pelos outros homens, acusados de haver perdido o juízo, segundo os escribas e fariseus de vossos dias. Mas, como discípulos do Cristo, que pregais a doutrina do Redentor, que renasce explicada e desenvolvida pela nova revelação, oponde a essas acusações a paciência,
a firmeza, a indulgência e a coragem. Caminhai ousadamente. O Cristo vela por vós e vos protege e ilumina, e manda que os Espíritos do Senhor vos guiem os passos.